Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui, né, continuar a correção dessa AD. Nós temos aqui no item A da questão 3 uma EDO de Bernoulli, né? Perceba que ela está nesse formato aqui de Bernoulli. Como é que eu vou identificar uma EDO de Bernoulli? Bom, ela vai apresentar esse formato aqui que eu vou escrever agora, tá? Ela vai se apresentar desse formato aqui. Deixa eu aumentar o zoom para você enxergar melhor. Pronto, ficou assim bacana, né? Ó, ela vai apresentar esse formato aqui, tá? Ó. Vou colocar aqui y', né? Mais p de x, então, uma função de x, aqui y, tá bom? Igual a um q de x e um y elevado a algum expoente n, tá? Essa é uma EDO de Bernoulli, nesse formato aqui, tá? Você tem que saber que esse tipo de EDO é uma EDO de Bernoulli. Onde esse índice n aqui, pessoal, tem que ser maior do que 1, tá? Ou menor também, tanto faz. Importante que ele seja diferente desse índice que está aqui, tá? Do índice 1 aqui, tá bom? Ele tem que ser diferente de 1, nesse caso. Então, a gente tem aqui a nossa EDO de Bernoulli. Um primeiro passo para resolver uma EDO de Bernoulli é tentar transformar ela nesse tipo de EDO aqui, que é a EDO de primeira ordem, tá? Uma EDO de primeira ordem, não homogênea, né, no caso. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma formulazinha, né? Vamos chamar de W. O y é elevado a 1. Deixa eu só colocar aqui. A 1 menos n. Tá? Esse n ele pode ser positivo ou negativo. Nesse caso aqui ele está sendo negativo. Tá? Vai ter casos que ele vai ser positivo. Tá bom? Então nós temos esse formato aqui para poder fazer a nossa substituição e transformar essa EDO de Bernoulli, que é um pouquinho mais complexa de se fazer do jeito tradicional, e transformar ela num jeito que a gente já sabe fazer, né? Então, no lugar de n, eu vou colocar o expoente que eu tenho aqui, ó. Percebam que aqui vai ser minha p de x, que está aqui, p de x. Aqui vai ser minha q de x, está aqui minha q de x. Está no formato que a gente quer, né? Então, vou pegar o meu índice n, que no caso aqui está sendo quanto? Menos 2, né? Ele não pode ser 1, porque se ele for 1, dá para transformar nesse caso aqui, né? Se ele fosse 1, poderia isolar o y aqui e deixar só em função. E elas se tornariam uma EDO homogênea, no caso, tá? Então, o que acontece? Substituímos o n aqui, tá? Pelo esse formato. Primeiro passo, a gente vai fazer isso aqui, né? Isso aqui você tem que saber também. Eu vou colocar em amarelo, tá? Para que você... deixa eu só voltar aqui, que eu quero só esse pedaço aqui em amarelo. Não quero ele todo, não. Não tá indo, né? Mas, de qualquer modo, eu vou colocar aqui em vermelho, que fica melhorzinho. Pronto. Isso aqui você tem que saber, tá? No caso, você tem que fazer essa primeira substituição aqui. Sempre, quando é EDO de Bernoulli, vai dar certo. Aí, quando você faz esse bisuzinho aqui, ó, coloca no lugar do n o menos 2, olha só, tem que tomar cuidado com o jogo de sinal aqui, tá bom? Porque já é subtraindo. Então, fica menos com menos, dá mais. Fica 1 mais 2, que vai dar 3, certo? Então, W vai ser quem? W vai ser y elevado a 3, ok? W vai ser y elevado a 3. No lugar dessa igualdade aqui, é o Wright-Tyrrell, né? Que é o implica. Né? Beleza. Encontramos o W, agora derivamos simultaneamente. Eu vou ter a derivada de W em relação a y, certo? E a derivada de y em relação a y, no caso, a derivada de W é dw, né? A derivada de y vai ser essa função aqui. Fica 3 vezes y ao quadrado, aplicando a regra de L'Hopital, dy, tá? Então, a gente deixa nesse formato aqui. Por que vai ser em relação a y? Perceba que eu tenho y em relação a x aqui, e eu vou derivar w em relação a y, tá? Aqui eu vou encontrar o seguinte, ó, essa seguinte expressão. Deixa eu só colocar aqui. Até aqui nesse primeiro momento é tranquilo de fazer, tá? Não tem muita dor de cabeça não, tá? Tá só atualizando aqui. Pronto, Wright-Tyrrell, né? Aí eu vou ter essa expressão aqui, ó, dw
dy, né? É quem? No caso aqui vai ser 3y ao quadrado, tá bom? Então tá aí. Nós temos essa expressão, a derivada de w em relação a y, né? Ambas são funções em x, tá? Mas quem é que vai ser esse carinha aqui? Esse carinha aqui vai ser o w', né? Minha derivada, gente. Seu w', tá bom? Então, o meu w' eu vou substituir lá na expressão do dy dx, tá? Ó, no lugar do dy dx. Mas, primeiramente, eu tenho que multiplicar essa expressão dy dx por quem? Por 3y ao quadrado, né? Na verdade, aqui ainda não é o w', né? O w' a gente vai já encontrar ele em relação a x, tá? Porque quando você substitui aqui, ó, 3y ao quadrado vezes dy, vai dar o dw dx, que é o w em relação a x. A gente vai já encontrar, tá? Então, dw dy vai ser 3y ao quadrado. Aí você multiplica essa equação aqui, eu vou até copiar para você ver. Vou copiar ela aqui. Tá? Dá um Enter. Colocar ela bem aqui. E o 3y ao quadrado vai ser o fator que a gente vai multiplicar a equação. Vou colocar ele aqui, multiplicando. Coloque ele aqui também. E ele aqui, tá? Então, multiplicando a equação toda por esse fator aqui, 3y ao quadrado, que é o que está multiplicando dy, a gente isolou ele, tá? A gente vai multiplicar toda a equação por esse cara aqui, a gente vai encontrar a expressão que a gente queria, né? Você vai já ver o que, é que vai acontecer aqui. Pronto, multiplicando por esse valor, nós vamos encontrar esse aqui abaixo, ó. Fica dy y ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, esqueci de colocar o dx na hora de digitar, tá? Vou botar aqui dx, né? Pronto, agora tá igual. Tá aqui, dy vezes 3y ao quadrado, quem é? É o dw, né? E aqui essa expressão aqui é o dw, tá? Beleza, dw. Que dw dx, no caso, que vai dar o w'. Beleza. Se você for olhar para cá, 3y ao quadrado vezes y, você vai ter 3y ao cubo. Mas quem é y ao cubo? É w. Tá? Você vai ter w aqui, tá bom? Olha só, você vai ter w. Então, no lugar do... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu acho que eu esqueci um detalhe. O y ao cubo é o w, tá? Só que eu esqueci esse 3 aqui na hora de fazer a EDO. É bom que eu já corrijo esse erro, tá? Eu vou colocar 6 aqui, tá? Porque esse 3 multiplica com 3 aqui também, ó. Aí, no caso, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, aqui no lugar desse 3, aqui vai ter um 2, tá bom? Pronto, agora está correto. A gente vai fazer aqui, é bom que eu aproveito e já corrijo a EDO. Olha só, então eu tinha esquecido na hora de multiplicar esse 3 aqui, que cancela com esse de baixo. Tá? Então fica 2 sobre x. Y ao cubo, que no caso é w. E aqui x ao quadrado, que vai ser a expressão que a gente vai encontrar. Porque quando eu multiplico 3y ao quadrado com y a menos 2, vão cancelar. E 3 cancela com 3, fica só x ao quadrado. Tá? Aqui está correto. Agora eu vou ter essa seguinte expressão aqui, essa EDO, nesse formato. Olha só que a gente encontrou uma EDO homogênea, não homogênea de primeira ordem, tá bom? Então agora a gente vai aplicar o método do fator integrante. Nós temos aqui o fator integrante μ de x, que é e elevado ao p de x, que no caso o p de x que eu tinha errado aqui, tinha colocado, esqueci de cancelar esse 3, a gente vai corrigir agora, tá? Então, bora aqui corrigir. Foi até bom refazer o vídeo para poder ver esses pequenos erros aqui, tá bom? Então, bora lá. Pronto. Aí fica e elevado à integral desse termozinho aqui. Colocando o menos 2 para fora da integral, você vai ter menos 2 ln de x. Vou colocar aqui menos 2, tá? Deixa eu só dar o zoom para você ver melhor. Estou trabalhando aqui. Deixa eu voltar aqui e voltar bonitinho. Aqui, pronto.
Então a gente vai ter aqui x elevado a menos 2, tá bom? Que isso aqui vai dar, cancelando o ln com a base e, né? A gente vai ter x elevado a menos 2. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar por x elevado a menos 2 a nossa equação, tá? Essa primeira equação aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho. Porque eu fiz uma mudança de variável. Pronto, eu vou colocar aqui, ó, essa expressão. Aqui fica assim. Aqui eu vou colocar menos 2, olha só, vai ficar até mais simples, né? Olha que bonito que vai ficar. Vai ficar muito bonito. Então, vou ter x a menos 2 vezes w, x a menos 2 vezes 2. Esse 2 terços não existe, tá? Vou tirar esse 3 daqui. Fica 2 sobre x. Pronto, agora ficou bonito, né? Então, a gente vai justamente ter a regra da cadeia aqui, certo? Nós temos aqui a regra da cadeia. A gente pode, se a gente integrar isso aqui, nós vamos obter essa seguinte expressão, que é x a menos 2 vezes a função w, tá? E em contrapartida a gente integra o outro lado, que vai ser só a integral de 1 dx, tá? X a menos 2 vezes x ao quadrado vai dar x elevado a 0, que é 1. E a integral de 1 é o próprio x, né? Então essa expressão aqui não existe, vai ser o próprio x, certo? Mais uma constante. E aqui eu vou ter a expressão x a menos 2, tá? Deixa eu só colocar ele aqui direitinho para não errar. X a menos 2. Pronto. Aí eu vou passar o x a menos 2 para o outro lado. Né? Deixa eu só copiar aqui a expressão. Isso aqui não vai ter. Eu vou ter x a menos 2. Quando eu passo ele para o outro lado, né, ou multiplico, na verdade, ambos os menos por x ao quadrado, para cancelar esse cara desse lado, eu vou ter x ao cubo, deixa eu colocar aqui, x ao cubo, vezes cx ao quadrado. Deixa eu colocar aqui agora. Se você não entendeu esse passo, eu vou fazer com mais calma. Ó. O que eu fiz aqui? Para me anular essa expressão, vou até copiar de novo para você ver o que foi o macete que eu fiz aqui. Ó. Eu multipliquei por x ao quadrado em ambos os membros da equação. Coloquei o x quadrado aqui multiplicando, o x quadrado aqui também e o x quadrado aqui. X ao quadrado, x elevado a menos 2 vezes x ao quadrado vai dar 1. Aqui vai dar x ao cubo. E aqui vai ser cx ao quadrado do jeito que está aqui, ó. Essa expressão que está aqui, tá bom? Foi isso que eu fiz aqui. Pronto. Partindo disso aqui, a gente sabe quem é w. W é y elevado a 3. Então, substitui aqui essa expressão. Deixa eu copiar aqui e substituir por essa. Tá? Eu vou ter y ao cubo igual a essa coisa aqui. Agora, eu vou passar esse radical para o outro lado. E essa expressão aqui vem substituir essa que está aqui dentro desse radical, porque a gente tinha errado a conta por causa de uma desatenção minha, tá? Eu peço até perdão, mas ainda bem que eu estou gravando o vídeo para corrigir isso, tá bom? Pronto! Aqui vai ser o valor da nossa EDO, a fórmula geral, tá bom? Então a gente resolveu usando o Bernoulli, tá bom? Deixa eu só mudar a cor aqui da solução, colocar tudo preto, para ficar mais destacado, tá bom? Pronto. Tá aí a nossa solução geral da nossa equação. Aqui, ele pede agora no item B, no item B da questão 3, essa nova EDO que está aqui, tá bom? Então, vamos lá resolver ela. Novamente, o EDO de Bernoulli, só que tem um detalhe. Sempre as EDOs que a gente resolve é dy dx. Agora, percebo que a função principal aqui é x e a função secundária é y. Então, eu tenho que a minha equação é uma função x em função de y. Tá? Y aqui que está se comportando como uma variável. Tá bom? No caso, a variável dependente. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Ó, como agora nós temos a função de x em y, então quem eu vou mexer aqui vai ser na função x. Perceba que aqui é no formato da EDO de Bernoulli, só que é o contrário, né? Ó, vou pegar essa expressão aqui, vou copiar para jogar aqui do outro lado para você comparar comigo. Aqui ele só modificou isso. Ó. Eu vou ter
Em vez de ser P de x, eu vou ter P de y, tá? Em vez de ser y', x' aqui desse caso, tá? Vou botar aqui x'. Aqui eu vou ter, ó, x no lugar do y. É como se fosse tipo uma função inversa, né? E aqui eu vou ter x elevado a índice n. Vamos usar aquela mesma estratégia, tá? Na ideal de Bernoulli, aqui não é Q de x, é Q de y, tá? Quem é minha Q de y? É essa expressão que está aqui, ó. Aqui é a minha Q de y, eu vou marcar de vermelho. Ó, essa que está em vermelho é essa que está aqui. A P de y é essa que está aqui, 1 sobre y, tá vendo? Essa é a minha P de y. Quem é meu x'? É dx dy. Deixa eu só colocar um rectangle aqui, para não ficar feio, né? Fica mais bonito esteticamente. Pronto, coloquei o rectangle. Agora nós temos aqui uma EDO de Bernoulli, só que invertida, né? Vai ser x é função de y. Pronto, aplicamos a mesma ideia do w, né? Vou chamar aqui de u, você pode chamar da letra que você quiser, tá? Só que aqui vai ser x elevado a 1 menos n, né? O nosso n aqui é quanto? Ó, ele é menos 1, tá vendo? Você vai pegar esse índice n aqui. Então, no lugar do n, você vai colocar o menos 1. Aí eu vou ter 1 menos menos 1, que vai dar 2, né? Aqui vai dar 2. Então, eu vou ter x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado quem é? É minha função u. Isso aqui é minha função u, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Ó, tá aqui minha função u, vai ser x ao quadrado. Quando você deriva u de um lado e essa expressão do outro, você tem du igual a 2x dx. Certo? Mesma ideia lá. Esse 2x aqui é o cara que você vai multiplicar toda a equação inicial para deixar ela nesse formato que está aqui embaixo, que está em amarelo, que eu estou destacando agora com o mouse, tá bom? Vamos multiplicar por 2x toda a equação. Foi o que eu fiz. Coloquei aqui, ó, multiplicando 2x pelo nosso dx dy, tá? Aqui é aquela expressão que a gente tinha aqui, ó, de 1 sobre y, vai ficar 2 vezes, no caso eu tenho 2x, né? 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado, né? Então aqui nós vamos obter 2x ao quadrado, tá? E aqui esse 2x multiplicando x a menos 1, vou ter x a menos 1 vezes x, né? X a menos 1 vezes x, você vai ter 2, né? No caso aqui, ó, presta atenção. Vou botar aqui 2. Na verdade, já coloquei, né? Vou colocar aqui só o x a menos 1 para você ter a ideia. X a menos 1. Deixa eu só corrigir aqui, rapidinho. Vezes x, né? Aí a gente vai obter essa expressão aqui, ó. X a menos 1 vezes x vai dar 1. O 2 que está aqui, ele multiplicou essa expressão aqui, ó. De y ao quadrado mais 1 sobre y. Então, eu vou ter 2y ao quadrado mais 2 sobre y, tá? Ok? Então, vamos lá. Partindo do princípio, do mesmo método do fator integrante, o que a gente vai fazer? Vai pegar a função p de y. Quem é a nossa função p de y? A nossa função p de y é 2 sobre y, né? Quem é 2x dx? Vai ser du. Aí você coloca aqui du. Du dy, né? Quem vai ser 2x ao quadrado? X ao quadrado é u, então 2 vezes x ao quadrado é 2 vezes u, que está aqui, né? E a outra expressão lá, que é a nossa Q de y, chegando no formato da EDO não homogênea de primeira ordem. Aplica o fator integrante, é elevado à integral de P de y aqui nesse caso está sendo 2 sobre y, tá? Eu não sei o que eu fiz aqui que eu acabei modificando. Pronto, fica 2 sobre y. Coloca aqui essa expressão na integral, o 2 sai para fora, fica só a integral de 1 sobre y, que é ln de y ao quadrado. Quando você cancela as bases aqui, você vai ter y ao quadrado. Então, y ao quadrado é o fator integrante no qual eu devo multiplicar toda a minha equação. Você vai multiplicar por y ao quadrado a minha equação. Qual é a equação, Jadel? Essa nova equação aqui que nós fizemos a mudança de variável para du, né? Ó. Você vai multiplicar essa equação aqui por y ao quadrado. Olha foi o que aconteceu. Eu multipliquei a equação toda por y ao quadrado. É o que eu estou colocando em vermelho agora. Ó.
multipliquei o primeiro termo por y ao quadrado, o segundo termo também por y ao quadrado e o último termo também por y ao quadrado. E a gente obteve essa expressão aqui, tá? A gente tinha 2y ao quadrado mais 2y, multiplicando por y ao quadrado, você vai ter 2 vezes y à quarta mais 2y ao quadrado, né? E tudo isso aqui dividido por y. Simplificando essa expressão, né, você vai ter y à quarta dividido por y, vai dar y ao cubo, certo? Y ao quadrado dividido por y vai dar y. Então fica menos 2y ao cubo menos 2y. Essa expressão aqui eu já sei quem é, né? Essa expressão aqui, deixa eu só cancelar esse cara. Esse cara aqui não é para estar aqui, tá? Pronto. Essa expressão aqui simplificou para essa, né? Nós vamos ter du dy mais 2 vezes yu igual a isso. Aplicando a regra da cadeia, nós integramos essa parte aqui, nós vamos obter o fator integrante vezes a função u. Quem é o fator integrante? Y ao quadrado. Então, vou ter y ao quadrado vezes a função u. E essa outra parte aqui a gente vai integrar. Integrar de função polinomial muito tranquila, né? Isso aqui eu não vou explicar, porque é algo bem simples de se fazer. Essa integral aqui é obrigação de você estar sabendo. Então, a gente integrou aqui, colocou menos 2 para fora inicialmente, integrou isso aqui e obtivemos essa expressão que está aqui, tá? E esse y ao quadrado passa para cá dividindo. Y à quarta dividido por y ao quadrado vai dar y ao quadrado. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado vai dar 1. Né? E 2c dividido por y ao quadrado fica 2c sobre y ao quadrado. Então essa daqui não tem erro, tá? Só que quem é u, pessoal? U é x ao quadrado. No lugar de u, você coloca o x ao quadrado e passa a raiz em cima dessa expressão aqui. Então a nossa função de x em função de y é menos essa coisa que está aqui, tá? Essa aqui é a solução geral, tá bom? Da nossa equação. Agora, por fim, nós vamos para a questão 4, tá bom? Para não demorar muito o vídeo, vou tentar resolver logo tudo hoje. Explicar, pelo menos. Então, nós temos o seguinte, ó. Y né? Mas essa expressão aqui bem grande, parece coisa bem horrorosa, né? Essa expressão aqui parece algo bem difícil. E ele pede para resolver por Bernoulli novamente. Bom, vocês já identificaram que isso aqui é uma EDO de Bernoulli, né? Então, vou pegar aqui para você ver a EDO que a gente tinha pego e comparar, e você vai identificar quem é quem, tá? O segredo é você ter um modelo na sua cabeça e identificar quem é quem. Aqui, claramente, o EDO de Bernoulli. Eu vou colocar aqui, vou dar só um Enter para ficar mais tranquilo, ó. Presta atenção aqui. É muito, muito tranquilo. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Ó, vamos lá. Quem é o nosso y'? Já está aqui. Y' está aqui, o nosso primeiro termo. Certo? Quem é a minha função p de x? É 1 sobre 1 mais x. Tá? Nosso p de x é 1 sobre 1 mais x. Quem é o nosso q de x? É essa expressão que está aqui. Eu vou até marcar de vermelho. Esse é o q de x. Tá bom? E o outro ali é o p de x. Olha só, quem é o n? O n aqui é 2 nesse caso. Tá vendo? Então, aplicando naquela formulazinha, chamando w de y, vou ter w igual a y elevado a 1 menos o n. Lembra lá da fórmula do Bernoulli, como a gente resolve, para poder mudar a variável. Ou seja, o nosso w vai ficar 1 menos o índice n. Quem é o índice n aqui? É 2. No lugar de n, coloca 2. 1 menos 2 fica menos 1, do jeito que está aqui. Tá? Fica y menos 1. Então, quem é que vai ser w? W, deixa eu só colocar ele aqui. W, deixa eu colocar bem aqui para não... W vai ser y menos 1. Derivando desse lado e derivando do outro, você vai ter menos 1 sobre y ao quadrado dy. Se você não souber derivada, estude cálculo novamente. Revise como faz esse cálculo para essa derivada, para que você não perca questão por não saber derivar. Tá? Se não souber derivar, não vai para frente. Pronto. Encontramos o nosso fatorzinho lá que a gente vai multiplicar toda a equação para poder transformar ela no EDO não homogêneo de primeira ordem, como nesse exemplo aqui, um EDO não homogêneo de primeira ordem. Então, a gente tem aqui
a nossa expressão, tá? Vamos multiplicar ela por esse termo. Tá aqui o termo bonitinho, a gente multiplica todos eles, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, tá? Realmente esqueci de colocar o termo aqui, mas eu multipliquei na minha cabeça o que tinha que fazer, tá? Vou colocar aqui, só colocar entre parênteses. O y ao quadrado ali vai cancelar com o outro, e o menos com menos vai dar mais. Então vai ficar algo positivo aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Ó, esse termo aqui ele multiplica toda a equação, tá? Que eu esqueci foi de digitar mesmo. Vou até colocar aqui, bullet, que é bom revisar. Pronto. Multiplicando essa expressão que está aqui. Menos com menos dá mais, daqui um meio positivo. Y ao quadrado, 1 sobre y ao quadrado multiplicado por y ao quadrado dá 1. Aí fica só essa expressão aqui positiva, do jeito que eu deixei aqui, ó. Ok? São alguns passos que eu acabei omitindo na hora de digitar, mas eu fiz na cabeça, tá bom? Beleza, agora nós vamos ver o que aconteceu, né? Vamos verificar o que houve aqui, tá? Eu acho que isso aqui não era para estar aqui, que eu repeti na hora de digitar. Pronto. Observe essa expressão, gente. 1 sobre y ao quadrado dy, que é justamente o que está aqui, a gente vai substituir por quem? Por w', né? Então, a gente vai chamar w' que está aqui, ó, o nosso w'. Isso aqui é o nosso w', tá? Vou botar até de azul, para que você identifique termo a termo, tá? Vou botar de azul aqui, ó, nosso w'. Quem é o nosso w? O nosso w é y a menos 1, certo? É y a menos 1. Só que aqui está negativo. Eu acredito que eu esqueci de ver esse detalhe do negativo. Tá? Fica menos w. Essa expressão aqui é menos w. Eu vou colocar aqui de laranja para que você identifique quem é quem. Aqui eu dou o nosso w. Tá? Aqui o nosso p de x e aqui o q de x. Ou seja, chegamos nesse formato. Só que em vez de ser y aqui, nós colocamos em função de w. Eu vou só apagar esse para você não se confundir. Aqui é o nosso w', tá? E aqui é o w. Pronto, tá nesse DO, não homogêneo de primeira ordem, só que aqui a variável é w, tá bom? Então o que eu errei foi esse sinal, e com certeza ele vai influenciar na resposta. Então, a gente tem a nossa EDO aqui, né, o nosso fator integrante, vai estar negativo ali, né? Aqui é a nossa função p de x, que é 1 sobre 1 mais x, só que negativo. Coloquei o menos 1 para fora da integral, calcula, vai dar menos o ln de 1 mais x. Agora sim eu vou... Quando você usa a regra de logaritmo, isso aqui vai ficar elevado a menos 1, tá? Essa aqui é outra que eu tinha errado por conta de um sinal. Ainda bem que eu estou refazendo com vocês, tá? Então eu tenho aqui 1 mais x elevado a menos 1. Que isso aqui nada mais é do que 1 sobre 1 mais x. Vou colocar 1 aqui na frente. Alt G. Só dar um Enter aqui. Pronto, essa é a nossa expressão, tá bom? Então, vou colocar ele aqui. Aqui era x elevado a 3. Né? Deixa eu colocar aqui. X elevado a 3. Bullet, né? Agora sim. Nossa expressão bonita aqui, né? 1 vezes 1 sobre x. Então, aqui vai ficar 1 mais x ao quadrado, tá? Vai ficar ao quadrado, tá bom? Então, vai ter w, w', aqui no caso, como é negativo, fica menos, fica 1 sobre x, né? No caso, eu vou colocar aqui 1 sobre x novamente, só que fica 1 sobre x ao quadrado, né? Então, a gente vai ter essa expressão. Aqui, agora sim, aplicando a regra da cadeia, tá bom? Tá vendo como o sinal altera tudo? Aplicamos aqui a regra da cadeia.
tá bom? A gente obtém essa expressão, que é o w vezes o fator integrante. Tá? Deixa eu pegar ele aqui. Vou substituir bem aqui, tá, gente? Pronto, agora vai ficar correto. Vezes a integral de 1/2 de... Se você cancelar aqui, esse cara tá ao cubo, esse cara tá aqui elevado a 1, fica 3 menos 1, 2, que vai dar 1 sobre x ao quadrado. Certo? 1/2 de 1 sobre x ao quadrado. Essa integral aqui agora vamos calcular ela. Eu tinha calculado para x a 4. Vou colocar 2 aqui. Tá bom? E aqui vai vir 2 para cá também, chamando de 1 mais x de u, né? Du dá dx, então aqui basta substituir por u essa expressão. Fica u ao quadrado, du. U ao quadrado du integrado vai dar u elevado ao cubo sobre 3, tá? Então aqui vai ficar elevado a 3 sobre 3 quando a gente substituir u, né, por 1 mais x sobre 3. Pronto. Aqui é a nossa integral. Calculada essa integral aqui, a gente vai igualar agora essa equação, tá? Deixa eu só pegar aqui essa expressão, substituir aqui. Tá? Pronto, fica w vezes 1 mais x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais x. Né? E essa expressão aqui, ela substitui essa outra que está aqui, tá? Só que aqui, essa integral está sendo multiplicada por 1/2. Então, a gente tem que multiplicar por 1/2 aqui. Então, vai ficar 1 sobre 6. 1 mais x elevado ao cubo sobre 6. E esse cara aqui vai ficar sobre 2, tá? Não pode esquecer o 1/2 que está ali, tá bom? Deixa eu só baixar isso aqui. Pronto. Aí nós temos o seguinte, ó. Essa expressão aqui agora, como eu tenho 1 sobre 1 mais x, quando ele vai para o outro lado, você multiplica por 1 mais x, vai dar 1 mais x elevado a 4, né? Do jeito que está aqui. Não sei como foi que bateu o mesmo resultado, mas deu certo. Só que aqui vai ficar sobre 6, tá? E aqui, nesse caso, esse cara aqui não fica aqui. Ele vai para cima. Então, fica aqui do lado da constante c. Ó, pronto. Essa é a nossa solução geral para nossa EDO. Porém, você tem que lembrar quem é W. Quem foi que eu chamei de W? Vamos lá, vamos voltar. W é y a menos 1. Tá? Então, vou substituir aqui por y a menos 1 a nossa função W. Eu vou pegar aqui e substituir pelo que a gente tinha. Ctrl C. Ó. Então, a nossa função W vai ser isso aqui. Tá? Isso aqui é a nossa função W, que é 1 sobre y, igual a essa expressão que está aí. Invertendo os membros, nós vamos ter isso aqui. Ó. Deixa eu só substituir esse denominador pela nossa expressão. Olha só que bonito. Tá? Essa é a nossa expressão nova, tá? Que eu tinha errado. Isso é tudo por culpa de um sinal. Estou alterando toda a solução por conta de um sinal trocado. Tá? Agora, por fim, né, ele diz que o y de 0, na questão, ele disse que era igual a quanto? A 3, né? Deixa eu só ver aqui, o y de 0 é 3. Beleza. Vamos refazer essa conta aqui. No lugar de x, coloca 0, tá? No lugar de x, vamos colocar 0. Então, fica c sobre 2 apenas. Deixa eu apagar isso aqui. E o mais x elevado a 4, tudo isso aqui sobre 6. Tá? Não é 10, não. É sobre 6. Aqui também vai ficar sobre 1/6. Agora, simplificando, multiplicando por 3, aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 6, né? Pronto, 3/6. 3 mais 1 vai dar 4. Aqui vai dar 3. 3c mais 1 sobre 6, tá? Sobre 6. Aqui, no lugar do 10, é o 6.
Estou só substituindo para simplificar. No lugar do 5 é o 3. Tudo isso aqui igual a 3, né? Que era o y de 0 igual a 3. Quando você multiplica por 3 aqui, você vai ter 9. 9c, né? Mais 3 igual a 6. Ok? Aí, beleza. 3 vai para lá negativo, fica 3 aqui desse lado. Aqui é 9. 9. Aí fica 9c igual a 3. Portanto, c é igual a 3 nonos. 3 sobre 9. Ok? 3 sobre 9 é a mesma coisa que 1 sobre 3. Deixa eu digitar aqui. Nossa, errei besteira aqui, por causa do sinal. Alterou tudo. Então, no lugar da constante c aqui nessa solução, no lugar da constante c, você vai colocar 1/3. Se eu colocar 1/3 aqui, né, é a mesma coisa que eu ter isso aqui sobre 6. Pronto, acabou. Tá aí a nossa solução geral. Tá? Alterou só algumas coisinhas. Só um sinal altera tudo, né? E simplificar isso aqui, dá para simplificar, né? Fica 6 sobre 1 mais x a 4. Eu botei 3, cara. Caramba. A 4 mais 1 mais x. Deixa eu colocar aqui. Ok? E é isso aí. É a solução geral, no caso, para essa EDO, com a constante c igual a 1/3, de acordo com as condições iniciais que ele deu, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aí agora a questão 5, para finalizar. A questão 5 é a EDO de Riccati. Vai ficar para uma outra aula, para o vídeo não se estender bastante, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Obrigado a todos pela atenção.